Você é muita coisa, espiritualmente falando. Não é em fama que eu estou falando, não é em ego que eu estou falando. Eu estou falando de autoridade no teu dia a dia, na segunda e na terça e na quarta, lá no teu trabalho, na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, ou na escola. É aí que você tem que ver aonde está vindo a seta do inimigo. Fala: epa, está reinventado em nome de Jesus Cristo. Se perde bênçãos extraordinárias por coisas tolas. Hoje a proposta de Deus é: cresça, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Jesus estava falando é: eu não posso. Sabe por que está todo mundo sendo liberto? Jesus falou. Sabe por que está todo mundo sendo curado? Sabe por que os demônios estão sendo expulsos? Porque o valente está amarrado, e eu estou saqueando. Jesus profetizou assim: se dividir o reino dele, ele vai ter fim. Jesus falou: se dividir o reino dele, ele tem fim. Vamos saquear, vai crescer. É o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de todo o amor, toda a honra e toda a glória. Aleluia. É por isso que o reino do inferno está estabelecido. Mas não pode nos tocar. Como é que pode a pessoa deixar um problema? Está na hora da solução. Aleluia. Diga hoje. Em João capítulo 8. Vamos para lá, igreja. Vamos ler a palavra. Vamos na bênção. João capítulo 8. Eu quero ler e vocês vão glorificando. Vocês vão tomando posse. É guerra. A gente sai daqui hoje com a vitória. Do 31 ao 51 dizem: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra está falando contigo ou não? Isso aqui não é história, isso aqui tem espírito de vida. Toma posse dela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Chega de prisão, prisão só para os demônios. Nós é libertação. Responderam: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Ele está falando: esse pecado vai para me cair. Quem tem que cair é o filho, quem tem que cair é a salvação, quem tem que me cair é a libertação. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Tomara que não seja um versículo de alguém aqui hoje. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai. Ele está dizendo que eles são filhos do diabo. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos por pai que é Deus. Eles falaram com todo respeito: você é filho daquilo. Essa historinha aí que Maria engravidou, você está falando para nós? Você nasceu em prostituição. Falaram para Jesus.
Versículo 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram: nós não somos nascidos de prostituição, temos por pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não do Filho, mas saí de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Você não pode ouvir. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Que foi que eu fiz que é pecado? O que vocês podem falar que eu fiz que é errado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam os judeus, disseram: não dizemos nós que é samaritano? Quer dizer, você não presta mesmo, que tens demônios? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A morte afronta contra Deus. Jesus acabou com o poderio dela. Glorifica a Deus. A gente pode envelhecer, pode ir para o caixão, mas a vida eterna já está assegurada. Está escutando a voz de Deus aí? Está escutando a voz de Deus aí? Você tem por pai a Deus. Então hoje é noite de saquear o inferno. Esses demônios que têm perturbado a tua vida, da tua família, vamos acabar com eles hoje. Capítulo 16. Não para de glorificar, não. Melhor é que a gente glorifique até acabar com a voz. João capítulo 16, do 7 ao 14, dizem: todavia digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, em vós vou ele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo será julgado. O príncipe desse mundo? Não estou escutando. O príncipe desse mundo está julgado. Acabou! Acabou! Para a igreja de Jesus, acabou o poder da morte e do inferno! Já está julgado, o maligno não pode tocar! Não vai mais na presença de Deus acusar! Acabou! O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso é 24 horas por dia. Do pecado, porque não crê em mim. Se não crê, é pecado. É pecado e ponto. Você está com dúvida? É pecado. Crê somente, diga eu creio. Da justiça, porque enquanto Jesus foi expulsar o demônio do gadareno, os demônios falaram: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus não tinha morrido e ressuscitado, não tinha nome para salvação ainda, mas Jesus é Deus. Se ele vem antes do tempo, o problema é dele, que ele é soberano. Ele não deu nem bola para os demônios. E eles falaram assim:
Então permita que a gente possa ir para o porco, para os porcos, porque o demônio é sujo, é porco, é mentiroso.